Olá, sejam bem-vindos ao canal de Piracicaba. Esse é o programa CP Esporte de entrevistas. Hoje nós vamos entrevistar Ramon Oliveira, o sensei Ramon Oliveira, da Academia Ramon Oliveira. Presente aqui também o Robson e a Adriana, que fazem parte também da Academia. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. A gente vai bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre o Karatê, modalidade muito tradicional, muito interessante. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Legal, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouco do Karatê, né? Uma arte que a gente ama tanto e bem difundida aí. Ramon, vamos lá. O Ramon, ele é formado em fisiologia, é isso? Minha graduação é em Educação Física. Educação física com pós em... Daí eu fiz meu mestrado em treinamento e periodização, né? Do treinamento desportivo. E depois do meu doutorado eu fui para Ciências Fisiológicas, onde eu fui para a parte fisiológica, mas com ênfase em treinamento de força, né? Parte de fibra muscular, tudo. E também envelhecimento. E no Karatê hoje você é quarto Dan. Quarto É isso? Dan. Até quanto chega até quantos Dan o Karatê vai hoje? Legal. O Karatê, ele tem as graduações, né? Faixa branca até a faixa preta. E depois que você chega na faixa preta, aí começa a mudar. A cor continua, é preta também. Sim. Mas o que vai diferenciando são os dans, né? Então a gente vai até o 10º dan. Né? É uma longa jornada até chegar na faixa preta e depois é uma outra longa jornada. Mais uma grande jornada. Ainda mais demorada, porque daí entram muitos aspectos, como idade, tempo de faixa, conhecimento. Então aí é uma outra jornada também longa. Maravilha. Muito legal. Ramon, pergunta que não dá para deixar de fazer, né? Como é que surgiu o Karatê na sua vida, cara? Essa história é engraçada. Quando eu conto assim até para as crianças hoje, eles... Mas é verdade? Eu falo, é verdade. Eu entrei no Karatê mesmo pelo Karate Kid. Daniel San. Olha só. Sr. Miyagi. Isso porque eu ia fazer essa pergunta assim, um filme. Eu ia perguntar, fale um filme pra mim, Ramon. Acho que eu tava adivinhando que ele ia falar alguma coisa do Karate Kid. Que legal. Eu, com 6 anos, né, eu assistia, amei, apaixonei, assim. E aí eu ficava perguntando pro meu pai se eu podia. E o combinado em casa foi que, quando eu entrasse na primeira série, na escola, eu entraria no Karatê. Então eu aguardei esse momento aí. E entrei na escola em fevereiro. E dia 6 de março de 89, eu me matriculei no Karatê. Olha que legal. Lá. Você vê como que a influência, né, externa, você vê uma coisa que às vezes nem é um amigo, nem é uma academia próxima de casa, de repente está ali na televisão, uma coisa que te leva a praticar um esporte que você vai depois levar para o resto da vida, né? É um negócio... E você, Adriana, como é que surgiu o Karatê na sua vida? Por conta do Ramon. O Ramon? O Ramon que te levou. Há 24 anos atrás, quando a gente se conheceu, Uhum. aí eu comecei a acompanhá-lo, né, nos campeonatos, na academia. E aí eu comecei a assim, ficar alucinada pelos campeonatos, na verdade, pelo Chai Comitê. E aí eu comecei a treinar e dali então não parei mais. Aí a gente ia para campeonatos regionais. Hoje, depois que eu fiquei um tempo aí parada, né? Depois também que eu tive meu filho Theo, agora a gente retomando depois do nosso sonho de abrir o nosso dojo. Aí agora eu tô mais aquele karatê-do raiz mesmo, assim, não deixando de lado, obviamente, a competição, que sempre foi o que mais, assim, me abria os olhos. E é isso, agora a gente tá mais forte ainda nesse karatê raiz, junto com a galera. E o Theo tá seguindo o caminho, pelo que eu percebi, né? Está, O Theo já tá subindo no tatame. Ele vai todos os dias com a gente no dojo, então ele vê a molecada lá e ele fica alucinadinho. Ah, isso não tem como não influenciar, né? Não. Vivencia isso o tempo inteiro, não tem como. Exato. E você, Robson, como é que foi vamos dizer, essa paixão pelo Karatê, como é que surgiu? Iniciou quando eu era pequeno, mas ainda não praticante, também pelo Karate Kid. Legal. Complementando, eu era muito fã do Van Damme. Eu acho que eu assisti todos os filmes do Van Damme da geração. Era bem famoso, né? E eu gostava bastante, mas nunca tive a chance de fazer quando pequeno. Aí, mais tarde, a motivação que me trouxe, né, a procurar o Karatê foi meu filho. Comecei a fazer junto com ele, quando ele tinha 5 anos. Hoje ele está com 8. É interessante porque nós fazemos juntos, praticamos juntos, temos a mesma graduação,
Então estamos evoluindo juntos. Então ele foi a minha inspiração aí. Hoje você está em que graduação? Não? Hoje eu sou faixa laranja, junto com ele. Então desde o início nós começamos juntos e fomos evoluindo em conjunto. Aí. Então, junto com o filho crescendo e evoluindo o Karatê Família. Que maravilha. Hoje a academia de vocês ela é única e exclusivamente de Karatê ou tem alguma outra modalidade que vocês trabalham lá também? A ideia do nosso dojo hoje, né, ele surgiu pós-pandemia. E aí, assim, era um sonho nosso, mas ele foi delineado de que forma? Da gente montar um espaço especializado em Karatê-Do, né? Só para quem está nos ouvindo, assim, entender o que é esse Karatê-Do, né? O Do significa o caminho. Então, a gente tem a parte competitiva, nós temos forte, muito forte. Mas a nossa ideia né, modificar a vida das pessoas usando a ferramenta de Karatê. Então, respondendo a sua pergunta, a gente optou por não pôr, né, Dri, nenhuma outra modalidade, né? Porque às vezes as pessoas fazem parcerias, assim, outras modalidades e tal. Porque hoje o que a gente quer, e a gente está conseguindo, é trabalhar exclusivamente com Karatê. Eu tenho um espaço lá também, que eu trabalho com alguns alunos de personal, mas são alunos mais exclusivos, que já eram meus alunos, né? Mas hoje mesmo o dojo é Karatê-Do, apenas Karatê. Porque a gente tem um foco muito grande com essa ferramenta Karatê na transformação de vidas, assim, né? Além de ser um esporte, torna-se uma filosofia, né? Torna-se um negócio que você realmente um modo de vida. Exato. Né? E aí, pensando em termos de negócio também, o que nós fizemos? A gente tem aula todo dia. Então, de segunda a sábado. Até pelas pessoas não terem a questão de falar, eu não posso tal dia, eu não posso. Então, nós temos turma de manhã. A partir de que idade vocês começam a acolher os alunos? Essa é uma pergunta muito interessante. Na realidade, a gente tem muita procura por alunos de 5, 4, né, Adri? Vitalização. Mas nós optamos por trabalhar com crianças a partir de 7 anos. E eu vou explicar um pouco o porquê. Mas, Ramon, crianças mais novas não podem fazer Karatê? Elas podem e elas devem. Mas por que a gente trabalha a partir de 7 anos? Pelo nosso propósito de projeto. Hoje nós somos filiados à JKS, que é a Escola Japonesa de Karatê Shotokan. Então a gente recebe essa linhagem, esse treinamento da JKS São Paulo, representa São Paulo, JKS Brasil e JKS Japão. Então todo mês, pelo menos assim, a gente busca esse aprimoramento. E a JKS tem esse perfil muito tradicional, muita técnica, muita linhagem, muito... E o que nós notamos é que ficaria mais complexo para uma criança com menos de 7 anos entender toda essa peculiaridade que tem o jeito que a gente trabalha, sabe? Então, que são as diretrizes, né? De repente, do começo, a base, né? Que seria para poder começar a praticar. Acho que vocês acreditam que os 7 anos é o mínimo que a criança tem que ter para poder começar a... Exato, porque assim, entendo, né? Às vezes as pessoas estão nos ouvindo assim, mas não pode, deve. Mas existem bastante academias, né, na cidade tal, que trabalham com menos idade, não tem problema nenhum, é muito legal. Mas é que nós adotamos essa linha porque, até pelo meu jeito, né, de ser muito metódico, muito detalhista, muito isso. Então a gente até fez alguns testes assim, mas que a gente viu que não rolava. Que a gente tinha que definir o nosso propósito, assim, a nossa linhagem. Então, hoje a gente trabalha a partir de 7 anos de idade. E temos alunos até de 63, 64 anos que fazem Karatê com a gente. Olha que legal. Então, é um range bem grande, assim. E o perfil não do atleta, mas da pessoa que normalmente procura... Ela procura mais como uma atividade física ou como uma defesa pessoal, ou ele gosta de competir, ou é porque ele é hiperativo? O que normalmente a mãe às vezes procura uma academia de Karatê hoje? Muito legal isso aí, porque assim, antigamente era mais para defesa pessoal. Hoje a gente não escuta muito, né, Adri? Não. Assim, hoje... Por quê? Até pela sociedade que a gente vive hoje, essa questão, né, de arma, disso, daquilo, enfim. Então, assim, hoje o que mais as pessoas estão buscando
mente. Então, assim, porque o karatê, você não consegue fazer uma aula de karatê pensando no seu projeto de trabalho. Não dá. Sim. Porque aí volta no que eu falei anteriormente. É muito específico, né, Robson? É muito detalhista. Bastante técnica. É uma jornada enorme. Por exemplo, a gente, o kata, né? Luta imaginária, de exibição e tal. Com essa linhagem JKS, a gente tem mais de 60 katas. Nossa. Então, assim, é uma vida, né? E o que acontece? Então, as pessoas procuram mais, assim, o que a gente mais escuta, dos pais. Para você chegar a dominar 60 katas, você tem que ter, o quê? 20 anos de karatê, mas no mínimo, por aí, ou mais. Eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não sei todos, entendeu? Porque é muito kata. É muito kata. Porque realmente. no estilo que a gente pratica, que é o estilo Shotokan, existem 26. Mas como a gente faz parte da escola JKS, eles têm mais 36, que são katas, que originaram, né, do Japão. Então, assim, são coisas mais diferentes. Então, se você agregar tudo, são mais de 60 katas, entendeu? Então, o que acontece? As pessoas nos procuram hoje, né, pela nossa experiência, pelo filho, as crianças. A gente tem tido resultados, assim, fantásticos. Hoje a gente está passando por um momento muito grande de ansiedade, né? Realmente. Crianças com E depressão. a pandemia veio para contribuir muito com isso, né? Bastante. Então, assim, a gente tem muitos amigos médicos que recomendam as crianças, a gente vê uma melhora muito grande, porque com esse alinhamento de foco que ela tem na aula, ela consegue melhorar em outros aspectos da vida. E o pessoal adulto, né, pela nossa experiência, mas acho legal até o Robson falar aí que ele começou o karatê adulto, né, é a parte da parte mental, de filosofia, de uma comunidade que é receptiva, é aberta, né, lá todo mundo é igual, não vai ter assim... Então a gente vê muito isso, né, Dri? Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Não, esse equilíbrio emocional é o principal. É o principal. Principalmente pós-pandemia, porque a pandemia prejudicou a todos, né? Sim. Crianças e principalmente nós adultos, porque foi tudo muito novo, muito assustador, né? Exatamente. Então esse equilíbrio emocional o karatê nos traz assim absurdamente. Eu vejo por mim. Quando eu comecei, eu sempre fui uma pessoa 220, sempre fui muito agitada. Mas quando eu me encontro assim num momento complexo, com algum problema e tal, é quando o karatê me ajuda bastante. Esse equilíbrio emocional é que a gente vê. Os pais, hoje a gente está agregando muito família. O pai vai levar o filho, assiste. Nossa, Adriana, eu quero fazer essa aula. Tô gostando. Até porque ele às vezes tem que ficar esperando. Exato. Ele fala assim, não, eu vou ficar aqui sem fazer nada, eu vou Exato. aproveitar e vou fazer também. Exato. Não, e aí, né, ele tá lá sentado, isso é muito legal, a gente tem muita experiência assim. Ele começa a ver o quê? Porque quem não conhece o karatê e as outras artes marciais, né, acho que os amigos já passaram aqui também, acha que você vai lá, você vai trocar soco, chute, e é um negócio... Né? Violência. De repente pai uma senta e fala assim, violência que não é, né? aí o pai É senta... exatamente o contrário. O que menos tem é violência, né? E aí eles entram, e assim, quando você fala assim de campeonato, competição, né? A gente tem um horário exclusivo para competição, para quem quer competir. Mas eu posso? Claro, por que não? Mas como é que é? Aí começa a entender a regra, fala... Nossa, mas machuca menos do que outros esportes. Sim. Entendeu? E Sem aí os dúvida. pais, às vezes, tá lá sentado, nossa, além de ser uma atividade, né? Pelo menos lá os treinos a gente puxa bem a parte física. Nossa, por que não fazer uma atividade? E aí começa. A gente tem várias experiências de pessoas que pai, filho, esposa, pai, filho, mãe, filho, e aí vai, assim, sabe? Legal. E uma coisa que eu gostaria de complementar é a questão do respeito. Isso eu gostaria de enfatizar, porque a gente vê isso muito no conflito de gerações, né? Na minha época, meu pai falava e eu tinha um respeito extremo. Hoje a gente já vê esses valores serem perdidos, né, na sociedade. E isso é uma característica muito forte do karatê. Disciplina, né? Disciplina e o respeito. Então nós nos posicionamos, o sensei nos posiciona sempre por ordem de faixa, por ordem hierárquica. Sempre há um respeito para quem tem a graduação maior. Acho que legal que mesmo que haja o questionamento por que eu tenho que ter essa disciplina, mas existe um fundamento para isso. Sim. Que eles acabam entendendo. Falam assim, nossa, é legal, realmente vale a pena a gente ter esse respeito, ter essa hierarquia e ter essa disciplina com relação à arte, né? Muito legal. Ramon, me fala um pouquinho a respeito a sua opinião com relação à questão do karatê, que me parece que ele passou como esporte experimental para as Olimpíadas e não passou, não sei se não passou ou não foi aprovado. Você tem acompanhado isso? Você tem? Gostaria da tua opinião com relação a isso. Legal. O karatê passou por uma luta, né, muito grande.
eu tenho que ser muito sincero, nessa época eu estava no meu período de doutorado, eu acompanhei meio de fora, eu tenho muitos amigos, né, que estavam nesse meio. O karatê foi uma briga muito grande, mundial, né, para que pudesse entrar. Eu lembro ainda na graduação, não sei se isso aumentou muito, mas na minha graduação eu orientei alguns trabalhos no meu mestrado eu orientei alguns trabalhos com karatê. O karatê era praticado por mais de 250 países. Era um negócio que assim, eram os quesitos mínimos, né, para poder fazer parte da Olimpíada. Então era muito praticante. E conseguiu, né, com muito esforço dos bastidores, das pessoas lá, dos dirigentes, tudo, conseguiu entrar na última Olimpíada aí. Mas eu ouvi um comentário que parece que... Porque posso estar equivocado, isso é uma opinião bem pessoal, não tem embasamento. Tranquilo. Mas assim, parece que existe todo um prospecto de como é que foi isso, como é que é e tal. E também a sede da próxima Olimpíada, ela também pode inserir modalidades, né? Então parece que a França vai inserir o parkour, o dança de rua, algumas coisas assim. Exato. Agora, uma opinião bem pessoal, tá? Bem achômetro, assim, sem embasamento. Eu gosto sempre de falar. Uma dificuldade que eu sinto do karatê, mas não tem como mudar, em termos televisivos, é que são muitas regras. Então, analisando assim em termos de televisão, de marketing, de coisa, eu acho que isso pode nos atrapalhar um pouco. Entendo. Aí pode vir uma outra pergunta. Você mudaria alguma regra? Eu falo, não mudaria nenhuma. Para se adaptar a uma Olimpíada, não, né? Não mudaria. Por quê? Porque as regras que nós temos hoje, do ponto de vista oficial do karatê, ela visa buscar a parte técnica do atleta. Então, não podemos perder isso e partir para uma coisa mais agressiva. Uhum. Senão as crianças não fariam sentido. E uma outra questão muito forte também é a integridade física do outro. Então essas regras, elas são muito bem embasadas e sempre, né, adaptadas, sempre em consenso da comunidade para proteção. Então não mudaria. Mas isso é uma opinião bem pessoal, assim, do Ramon falando que eu acho que uma coisa que dificulta é a regra. Você assiste o judô, por exemplo, né? Não que tenha menos regra, mas é mais fácil a compreensão. Sim. De, né, um lado, outro ali, tá, um exemplo aqui de outra modalidade. Agora o karatê, por exemplo, um soco de um jeito é um ponto, um soco que o oponente pode estar no chão é outro, um soco que às vezes eu não me recuperei bem, eu entrei o soco, mas eu não me recuperei tão bem, ele não é validado, então é muita característica para um passarinho me disse, chamado Igor, que me parece que tem um soco que era dado, acho que lateral, alguma coisa assim, com essa parte que deixou de existir. Deixou de existir, é isso, né, Igor? Deixou de existir porque realmente às vezes passava próximo do olho, machucava, exato, alguma coisa assim. Então, isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Tá. Entendeu? Por exemplo, há uns 15 anos atrás, 16 anos atrás, a gente não tinha tanta proteção como nós estamos vendo aqui hoje. Então, buscava-se muito a técnica. Então, para eu poder alcançar um chute no rosto, né, de Odan, eu tinha o peito do pé livre. Então, imagina a técnica, o aprimoramento, o refinamento que a gente precisava ter para tirar um ponto. E aí depois foi se entendendo que era um risco grande também, porque dependia muito da técnica do outro. E quando isso acontecia um excesso, era cortes, eram lesões, né, desmaios, e foi se trazendo mais proteções. Inclusive, já saiu internacionalmente, o pessoal já está, né, os campeonatos internacionais, o pessoal já está testando e vai chegar aqui involuntariamente. Adolescentes vão lutar com protetores de rosto, né, com máscaras. Então, assim, o que acontece? Na realidade, é sempre buscando essa proteção. Né? Entendi. Então, essa regra pode ser, né, nos bastidores, em conversa assim, essa regra pode ser que atrapalhe um pouco essa parte televisiva para quem está assistindo e tal. Uhum. A gente percebe também, acho que também depois de eu ter entrado para essa área de comunicação e recentemente a área de esporte, muito envolvido com a área de esporte, a gente percebe um crescimento muito grande também de modalidades de artes marciais na cidade. Piracicaba é um celeiro que eu percebo, um celeiro enorme de lutadores, de pessoas que praticam artes marciais, kickboxing, karatê, judô, muay thai, tem muito. Na sua opinião, isso é benéfico? Total. Você não vê nenhum tipo de problema, vamos dizer, de repente isso, porque às vezes a gente fica pensando,
Vamos tomar como exemplo Sim. o filme. Você tem senseis que são, de repente, mal intencionados e tem senseis que são bem intencionados. Né? Acho que tem muito disso, não tem? Na sua opinião também, depois quero ouvir, Robson, em relação a isso. Assim, vamos dividir em partes, né? Eu falei até com um amigo esses dias. Quanto mais academia de karatê tiver na cidade, é excelente. Porque quem cresce é o karatê. E aí depois, como todo mercado, o cliente vai escolher. Acaba selecionando. Esse aqui foca mais na parte física, esse aqui foca mais num tipo de estilo, esse aqui no outro, esse aqui é mais competitivo, esse aqui é mais karatê budô, né? Uhum. E aí as pessoas vão escolher e vão se adaptar e tal. O que eu não concordo é assim, é a gente pegar a arte marcial, vou falar agora de forma geral, né? Na universidade eu já dei aula de lutas e eu falava muito isso com os alunos. E até incentivava eles na modalidade, na disciplina. Vocês têm que levar isso aí para a escola. Porque quando você põe regras de etiqueta, jogos, em que isso vale, isso não vale, as crianças não vão ficar socando e chutando de qualquer jeito. Exatamente. Percebe? Então, assim, o meu filho está numa escolinha que tem judô. Então eu chego, como é que o tio ensinou? Como é que faz? Não, é assim, papai. Eu não posso pôr a cabeça no chão. Então ele vai aprendendo. Então, assim, quanto mais essa arte marcial puder ser levada, inclusive para as crianças, Sim. Elas vão tendo uma base assim de, nossa, um soco machuca, né? Um chute machuca. E quando você começa a ter um domínio daquilo, é o que eu falo sempre. Às vezes as pessoas falam assim, não vamos colocar na arte marcial porque vai ficar mais violento. Ao contrário. Se você sabe o que um soco, um chute pode ocasionar, você pensa ainda mais. Né? As crianças, por exemplo, os meus alunos, eles falam, eu não brinco mais de lutinha porque eu sei o que pode acontecer, eu até ensino e tal. Isso é a parte que a gente consegue olhar. Depois tem a parte filosófica do respeito acima de tudo, né? Do respeito ao próximo. Quer dizer, por que você vai fazer isso aí? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho muito legal. Eu tenho muitos amigos de outras artes marciais. A gente sempre bate papo, troca ideia. Porque eu acho assim, quanto mais tiver, não só o karatê, também diferentes artes marciais, eu acho sensacional. Bom. E aí, Robson? Eu concordo com você e complemento dizendo que a arte marcial em si, por si, traz todos esses benefícios, né? E o que eu vejo de mais interessante, quando a gente vai para uma linha de artes que, principalmente a parte mais oriental, ela traz consigo uma série de filosofias e valores ali, né, que eles pregam, né, que agrega, países, né? que agregam muito. Agrega muito na personalidade e no caráter da pessoa, né? Sim, eu tive a oportunidade de fazer outra arte marcial, que não era oriental, vamos dizer assim, e aí conheci o karatê. E o que mais me encantou no karatê foi, além da arte em si, foi todo o valor que traz por trás. Quando a gente, numa das primeiras aulas, o sensei passa pra gente, tem mais de 60 katas. E os 60 katas, todos, se você pegar todos e começar a vê-los, eles vão sempre começar com uma defesa. E isso traz um símbolo pra gente do quê? Isso não é à toa. É porque, de fato, nós não buscamos atacar ninguém. O máximo que a gente vai fazer é utilizar uma arte dessa para nos defender. A defesa. Ou seja, por alguém nos atacando, mas jamais a iniciativa ser de quem está, do praticante. Eu vejo como um dos pontos bem favoráveis aí das artes marciais. Maravilha. E só se puder complementar, uma coisa muito interessante, que também, o pessoal vai falar que eu sou muito fã, né? Eu sou mesmo. A genialidade da série, né? Do Cobra Kai, que você citou e tal, o que acontece? É isso mesmo. Você pode pegar uma mesma ferramenta, que é o karatê, e usar ela para vários aspectos. E aí a pessoa vai avaliar. Sim. Eu estou num dojo que condiz com o que eu penso. Eu não gosto de dizer esse está errado, porque ninguém está errado. Está todo mundo pensando da forma que ele acredita. Então, eu estou num dojo que condiz com o que eu penso, o que eu quero? Sim. Não. Não estou, isso aqui não é legal e tal. Então aí as pessoas vão escolher. Mas eu acho que a arte marcial, né? Quanto mais a gente conseguir inserir na escola, em todos os lugares, a sociedade tem. É muito bem-vindo, muito benéfico, né? Com certeza. Adriana, como é que está o calendário de competições lá da Ramon? Vocês têm alguma previsão de campeonato próximo? Porque vocês foram muito bem na classificatória do Campeonato Paulista. Caco, se você quiser colocar para a gente imagens lá do campeonato, vocês têm alguma essa foi uma classificatória, né? Exato. Temos mais uma agora, que faz parte da classificatória também, que vai ser em Suzano.
E depois a final, maio, né, Ramon? Junho, né? Ramon tá mais por dentro das datas aí. Mas foi muito bacana. Robson foi um dos atletas. Estaremos lá. Que já classificou, né? O Robson ficou campeão. Que legal. Nós tivemos 14 atletas, 12 classificaram. 6 medalhas. De 6 medalhas. Que maravilha, gente. Robson é uma das nossas medalhas resultado aí. fantástico. Um crescimento muito grande, foi muito legal. Assim, há quanto tempo você está praticando, Robson? No total, 2 anos e meio. 2 anos e meio? 2 anos e meio. Comecei, parou um pouquinho por causa da pandemia, mas no total, somando as 2 passagens aí, 2 anos e meio. E pretendo galgar muitos anos ainda. O que é legal é assim, né? Lá no dojo, a gente tenta, assim como todas as pessoas, a gente tenta planejar ao máximo as coisas. Então, em 1 ano e 2 meses que o dojo existe, né? Essa foi a nossa 3ª competição. Nossa 4ª competição é que foi uma seletiva. Ok. Então, ano passado, nós fizemos uma seletiva para um campeonato brasileiro da JKS. O que seria isso? Somente do nosso estilo, da escola que a gente segue. E aí o Robson ficou vice-campeão brasileiro, né, Robson? Sim. Nesse evento. Foi contemplado na seletiva, depois foi para o Brasileiro em Santa Catarina. Então essa foi o primeiro torneio mesmo do Onde do foi dojo. esse daí? Essa classificatória foi aonde? Essa última foi em Campinas. Campinas. Tá cheio, né? Tava cheio. Lotado, né? Mais de Bem 1.600 atletas. Olha que legal, gente. Né? E aí o que aconteceu? Então a gente foi trabalhando, né? Então esse ano nós entramos no circuito, né, da FPK, da Federação Paulista de Karatê. Porque a gente busca, né, os campeonatos oficiais, porque lá estão as pessoas onde a gente pode mais aprender, né? Você quer ficar bom, Sim. você tem que estar Tem que estar no meio perto dos melhores, né? Então dos assim, melhores, é isso aí. aí nós tivemos uma primeira etapa que nós participamos, foi em São Carlos. Aí lá não teve medalha, nós levamos 5 atletas, 4 já estavam classificados, porque cada etapa classificatória classifica 8 atletas. Então pensa no estado dividido em etapas. Então os 8 melhores de cada etapa vai fazer uma final em junho em São Paulo, que aí vai reunir os 8 melhores de cada etapa para fazer uma final e aí sim sair o campeão paulista, o melhor do estado, né, de cada categoria. E depois pensar num brasileiro. E depois, exato. Então os 4 primeiros tá no caminho, pelo jeito. Tá no caminho. Vontade não falta. E os 4 primeiros dessa final, eles estão classificados para o brasileiro. Então, e assim vai, né? Vai Maravilha. subindo. Muito legal. Foi um resultado muito satisfatório, né? Bastante criança participando. Óbvio que a gente sempre tem o que melhorar e tudo, mas como eu falei com eles depois do campeonato, o resultado é muito legal, né? Porque... Com quantos anos você foi medalhista pan-americano? Que eu fiquei sabendo que você recebeu uma medalha de bronze. Com quantos anos você tinha? Esse foi bem legal. Foi com 16 anos. 16 anos. E foi kata ou foi... Shiai, luta. Com 16 anos eu integrei a Seleção Paulista, né, pela primeira vez. Seleção Paulista não, desculpa, a Seleção Brasileira da CBK. E aí eu fui para o Pan-Americano na Argentina e lá eu fiquei em 3º lugar. Foi bem bacana a experiência. Na Argentina? Mas com 16 anos você não lutava o adulto, ainda era uma categoria, ainda não, era juvenil? Era juvenil. Juvenil. Naquela época era juvenil. Isso deve ter influenciado muito você na sequência da carreira, não? Ou não? Não foi só isso, lógico, não, mas sim. Uma medalha pan-americana sempre é muito bem-vinda, né? Muito, muito legal. O que aconteceu assim, eu conto até para os meus alunos que eu gosto mais de contar essa história do que das medalhas. Teve um período da minha vida que eu fiquei 2 anos indo competir e perdendo todas as primeiras lutas. Então você imagina a sua equipe ganhando, a galera ganhando. O nível de frustração que você cria, né? E ter que superar isso, né? E perder significa estar desclassificado, né? Exatamente, só um adendo. Exatamente. Então, tipo assim, o calendário depende de outros, de você classificar, ganhar eventos para você. Tá vendo, Igor? E para outros, né? Então, tá vendo? Assim, você que falou assim, eu fui lá e perdi. Ó o exemplo aí, ó. Persistência. E aí, é até legal essa história, eu dividi já com os meus alunos isso, porque para eles se prepararem, né? A gente sempre prepara os nossos atletas porque ganhar medalha vai ficar contente, é o mais fácil, né? É o melhor sentimento. Sim. Mas chegar lá e perder a primeira luta
Então, assim, eu não sei de onde veio isso, eu era muito novo na época, acho que eu tinha 10, 12 anos. E eu fui. Eu não sei o que eu tinha em mente naquela época de uma constância, uma resiliência tão grande. E, de repente, quando eu fiz 14 anos, assim, alguma chave virou, eu explodi, assim. Aí eu ganhei meu primeiro paulista. Aí, no mesmo ano, eu ganhei um paulista. E aí, depois eu fiz 15 anos, daí eu mudei de categoria, eu ganhei o paulista no mesmo ano. E aí, fui pro brasileiro em Joinville, classificatório, fiquei campeão. Aí, depois, na final desse brasileiro, eu fui vice-campeão. Aí, de lá, teve a seletiva da seleção brasileira, eu fiquei campeão da seletiva, e aí fui para esse Pan-Americano. Você é contemporâneo do Espigolon? Que é acho que se não me engano, é o técnico da seleção brasileira hoje de karatê, que se não me engano é daqui de Piracicaba, não é? Isso, o Diego. Você é contemporâneo deles da mesma época ou você é um pouquinho mais velho? Eu sou um pouquinho mais velho. Um pouquinho mais velho que ele. Eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que ele. De idade. Você assim, vê como Piracicaba tem tem tradição e tem muito potencial, né? Muito legal. E aí depois que eu voltei da seleção brasileira, eu sempre tive esse viés de estudo, né? Eu queria fazer faculdade e tal. E aí eu foquei mais eu ganhei mais alguns paulistas, fui em outros brasileiros e tal, mas aí eu foquei mais em jogos regionais. Porque aí foi aonde o karatê me deu tudo que eu tenho, que foi aonde eu competia através de bolsa. Então eu fiz minha graduação e meu mestrado competindo, regionais e abertos, por cidades. Você fez educação física? É. Legal. Então aí eu peguei... na UFSCar? Eu fiz na Unimap, a graduação, o mestrado na Unimap também, e o doutorado eu fiz na UFSCar. Sensacional. Hoje em dia o esporte tem muito disso, de proporcionar aos atletas que conseguem alcançar o tal do alto rendimento uma bolsa de estudo mesmo numa universidade, né? Numa faculdade e conquistar esse espaço através do esporte. Né? Acho que isso muito legal. É muito bom mesmo. Piracicaba sempre teve ótimos atletas no karatê. A gente sempre teve muito bem representado, assim. Sempre foram vindo outras pessoas. Antes de mim também tiveram outros. Muito legal. E aí eu optei por focar, né? Porque a seleção, o que acontece, né? Naquela época, era muito investimento. A gente não tinha apoio de nada. Era tudo o próprio atleta, não sei como é hoje ainda, mas o próprio atleta bancava. Então você tinha que pedir patrocínio, fazer rifa, competir, ir bem, lutar e tal. Então, nos meus 18, 19 anos, eu fiz a seguinte opção. Eu não vou mais focar em paulista, brasileiro, essas coisas, porque era muito gasto. E foquei em jogos regionais. Então, representei várias cidades, jogos abertos, medalhista e tal. E aí eu fazia minha faculdade. Então, foi nessa linha minha história. Legal. Além do Robson aqui, tem mais alguma promessa lá na academia? Tem alguém que vai estar se despontando também como campeão paulista aí, quem sabe? Eu vejo muitas crianças, né? Tem muitas crianças talentosas. Vejo que lá vai sair grandes talentos. Que estão começando, né, a carreira. A gente tem, assim, a nossa equipe... Porque como é que a gente separa no dojo, né? De segunda a sexta é karatê. Então não se fala em competição. Porque às vezes a pessoa não quer competir. Sim. E, né, com a minha experiência dentro do karatê, eu já vi muita coisa. Então eu já vi dojos que focaram tanto em competição, esqueceram os alunos e vice-versa e tal. Então a gente também tem que pensar como empresa, né? Então nós dividimos, né, Adri? Segunda a sexta é karatê do. E sábado de manhã inteira quase, 2h30 de treino, 2 horas de treino, só para quem quer competir. Então a gente faz esse trabalho já desde que nós abrimos o dojo. Então eu falei, segura, vamos primeiro entender o negócio. Uhum. Então a gente está treinando já há muito tempo para começar essas competições. Até para a gente se frustrar menos, preparar, né? Tá preparado e tal. Tá certo. Então assim, a gente tem muitas promessas, né? A criançada quer seguir, quer participar, quer ir. E a gente vai fazer. Porque acaba tendo exemplos como o dele que foi campeão da classificatória, quer dizer, você acaba estimulando, né? Acaba estimulando as crianças a nossa, ele conseguiu, também vou conseguir, vou lá e vou tentar, né? As próprias crianças que não foram, que viram as outras indo, né? Elas acabam assim, nossa, eu quero ir no próximo. Eu vejo assim, a gente vê isso no dojo, nessa atmosfera. Eu vejo que cada vez mais as aulas de sábado vão encher. Isso é legal. E a mulherada, Adriana, tá indo praticar? Como é que tá essa frequência de mulheres no dojo de vocês lá? É bacana, sim. A gente está percebendo que estão vindo as meninas, desde as meninas já, né? Nós temos a esposa do Robson, que é a Aline.
eu falo esposa, já falar namorada, mas é esposa. Ela começou com a gente, quando a gente abriu o dojo, né? Que o Robson tava nesse processo, ela iniciou tá indo super bem, é muito legal. E ela conta histórias muito bacanas que ela traz da vida profissional dela, o que o Karatê fez de diferença. Vejo outras que vêm e agora as meninas. Que assim, tem uma história, até uma menininha que começou agora há 2 anos, a Annalise, que é uma bonequinha. Ela falou assim, a mãe dela falou, Adriana, a irmã dela, e eu sempre senti ver a dança. E a irmã super vai super bem. Mas ela, não sei o que aconteceu, falou, quero Karatê. A irmã foi eu sapateada. quero Karatê. Olha. E a irmã sapateado, tal. E ela falou assim, eu não sei, Adriana, mas é dela. E assim, é muito legal, porque é um espírito, assim, super um foco, uma disciplina, uma determinação, que eu vejo que todas as gerações das mulheres estão assim, seguindo, sabe? Vem desde as meninas, tem mais uma, que é a Thalita, Steph, que é uma graça que, através do pai, teve esse incentivo do Karatê, porque o pai também participava dos jogos regionais com a gente. Tem maridos que estão trazendo a esposa. Não, vamos fazer uma atividade diferente, vamos fazer uma arte marcial. Tem ainda esse preconceito, tem. As mulheres, às vezes, tem algumas que chegam um pouco, nossa, mas é pra mim mesmo? Aí, de repente, me vê treinando, vê a Aline, vê outras mulheres. Não, eu quero, porque é muito legal. Principalmente pela questão que eu te disse, dessa autoconfiança, principalmente as mulheres. Não só a defesa pessoal, mas você se impor dentro e fora do tatame. É muito legal. Então, tá sendo constante a procura de mulheres para fazer o Karatê e acredito que... Além do condicionamento físico, né? Também, que é uma coisa que trabalha muito bem isso, né? E a gente vê um perfil bastante família também, né? Bastante famílias como a minha. Famílias completas, pai, filho, mãe, filha, irmãos. Tem lá que tem pai, filha, irmão. Então, Hoje vocês estão com mais ou menos quantos alunos lá na academia? Hoje tem uma média de quantos? 70 alguma coisa, 70 e poucos alunos ativos, que legal, né? Ativos. E é legal que, sim, é um pessoal constante. A gente não tem... Falar a verdade para você, nesse 1 ano e 2 meses de dojo aberto, nós tivemos 2, 3 desistências, mas não é desistência pela arte. Mudou de cidade por algum problema realmente de trabalho e por tempo. Mas, poxa... Questão de horário e tudo mais, às vezes atrapalha, né? Então é muito legal, porque o pessoal realmente está mantendo uma constância muito interessante, assim, muito bacana mesmo. Que maravilha. Qual que é o arroba de vocês lá? @dr Ramon Oliveira. Ramon Oliveira. Exato. Maravilha. Quer deixar alguma mensagem? Só complementando, o que é legal também, que a gente tem visto, as crianças, eles estão cada vez mais assíduos. Por quê? Voltando àquela história de soco, chute e tal, a gente trabalha muito dentro do dojo, o Dojo-kun, que são os ensinamentos do dojo, né, resumidamente. Sim. Então tem algumas coisas que a gente repete, então respeito acima de tudo, criar o intuito de esforço. Então a gente faz essa relação sempre com a escola, com o comportamento. Então, como é que tá lá na escola? Não tô animal, mas o intuito de esforço, tá criando? Pô. Bateu no amiguinho, mas eu respeito. Tal. Então, assim, isso é muito legal. Então a gente está vendo que as pessoas estão cada vez mais procurando isso. E um outro perfil, né, Adri? São crianças que às vezes vão para uma outra modalidade, mas eles não se entendem muito bem, porque é um esporte coletivo, você sempre vai ter aquele que tem relevância, né? O craque do time, exatamente, o e tal. E tá tudo bem também, né? Como eu sempre falo. Então ele vem lá, um esporte individual. Então é ele com ele mesmo. Você avançou, você muda de faixa. Se não avançou, você vai ter que treinar mais. A luta é com você mesmo, a disputa é contra você mesmo, daí no caso, né? É isso, então assim... E realmente, às vezes no esporte coletivo, eu tenho um filho que pratica basquete e a gente sabe que realmente, às vezes dentro da própria equipe, você tem aquela disputa de um com o outro para conquistar espaço, conquistar a posição e tudo mais. E no esporte coletivo, no esporte individual é isso, a luta é com você mesmo. Você tem que se superar e você tem que mostrar para você mesmo, né? Que você pode. É voluntário, você alcançar. Tem um time de 15, mas só joga 5. Exato. Mas acaba invertendo, né? Que nem lá no campeonato a gente viu, ao invés de ser uma competição, vira um apoio. Todos torcem para todos do dojo, né? Porque todo mundo vai lutar, todo mundo vai participar. Sim. Né? Então, se você treinou mais, beleza. Se você treinou menos, você sabe o que você fez. Então, é você com você mesmo. E aí fica algo também mais integrado também, né? Uma possibilidade de todos poderem competir. Que legal. Nós trouxemos aqui alguns acessórios, só para finalizar, gostaria de mostrar a respeito, esse aqui é um protetor de pé, é isso? Isso. É um protetor de pé, para quem usa nas competições, ou nos treinamentos também utiliza, né? O treinamento também. É um protetor de pé, esta é um modelo de luva, que é utilizado.
né? Isso aqui é o quê? Uma caneleira? Caneleira. Uma caneleira também para poder proteger durante os treinamentos e a competição. E aquilo é um protetor de tórax. Protetor de tórax, que é utilizado, são alguns dos equipamentos normalmente utilizado em competições, mas também é utilizado em treinamento normal, para quem vai para o alto rendimento ou que vai para mais se adaptar também, a competição. Né? Para o dia da competição. Porque às vezes, por exemplo, protetores, né? Se você não se acostuma a treinar com eles nos treinos específicos de Shai Comitê, que nós chamamos, então na hora de competir você se sente um pouco desconfortável. Então é interessante que cada atleta tenha, né? Embora no campeonato precisa ter o azul e o vermelho, né? Que é a ACA e a U. Mas se você tiver às vezes um aluno ajuda o outro, né? Empresta e tal, dependendo do tamanho. Mas é importante no campeonato ter os dois. Então, para fazer o treino de Shai Comitê, é importante que tenha pelo menos o mínimo de de cada cor e mais o equipamento completo, protetor bucal, né? Que é necessário, né? Precisa. Proteção. É bem interessante, porque aí já vai se acostumando para o dia do Shai. Maravilha. Ramon, quero agradecer a oportunidade de vocês terem vindo aqui para a gente bater esse papo gostoso a respeito dessa modalidade que eu admiro muito, que é o Karatê. Robson, sucesso nas próximas empreitadas aí. Adriana, obrigado também pela tua participação. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Sucesso aí para Ramon Oliveira, o Dojo Ramon Oliveira. Muito obrigado. Espero que realmente vocês tragam bons resultados nas próximas competições aí e que a tua academia, independente de competição, também prospere cada vez mais. E o canal de Piracicaba vai estar sempre aberto para vocês aqui, tá? Deixo isso muito à vontade para que vocês possam estar sempre entrando em contato com a gente aqui. Marcelo, eu tenho uma informação para te mandar aí. Manda que a gente tá publicando, que é a função do canal de Piracicaba, realmente levar os resultados, levar o esporte, levar as atividades aqui em Piracicaba para todo mundo ficar acompanhando de perto o que está acontecendo na cidade. Que legal. Obrigado. Legal, agradeço. A gente que agradece a oportunidade, né? É sempre bom. Nós somos apaixonados por Karatê, né? Falar de Karatê Então, assim, como eu sempre digo, quanto mais a gente fala, mais a modalidade cresce, todo mundo ganha. Parabéns, né, pelo excelente trabalho que vocês fazem aqui de divulgação. A gente tem acompanhado também, muito legal mesmo. E nós também estamos à disposição para poder contribuir, ajudar. E obrigado aí a todo mundo que... Eu vou me convidar. Eu vou aproveitar e vou me convidar. Nós temos uma colaboradora nossa aqui, que é a Raquel Miranda, que ela faz o jogo de quebrada. E ela também, normalmente a gente faz alguns quadros de um dia de treino. Ela fez recentemente um dia de goleira. Ela foi numa escola de goleiro e foi participar. Que legal. Ela falou, Marcelo, o pessoal vem aí das lutas, fala que eu vou fazer um dia de treino lá pra gente filmar na academia deles e fazer um dia de treino pra gente saber como é que é, pra gente poder divulgar aqui também. Então, a gente vai agendar um dia pra Raquel ir lá participar com vocês um dia de treino lá. Será bem-vinda. Muito bem-vinda. Já tá gravado isso, hein? Então agora não tem volta. Não tem como fechar, Raquel. Botei você agora no dojo, quero ver você... Eu vou deixar ela escolher se ela quer um dia normal de Karatê Do, que é tão forte quanto, ou se ela quer um dia de treino de competição. Aí, Raquel. Ela fica à vontade. Agora é com você. Não quero mais... Ó, passei a bola, tá bom? E vocês também quiserem fazer uma aula e conhecer, tá à disposição, viu? Obrigado, Ramon. Agradeço mesmo. Obrigado. Foi um prazer estar conversando com todo esse pessoal aqui da Academia Ramon Oliveira. Curtiu o nosso podcast aqui, nossa conversa? Aciona o sininho lá para você estar sempre recebendo novas informações a respeito do nosso canal. Curte o nosso canal lá e nossas redes sociais todas. Acompanhe o canal de Piracicaba, o CP Esporte, e acompanhe tudo o que está acontecendo no esporte em Piracicaba, na região e no mundo. Canal de Piracicaba, a informação você encontra aqui.